Boa noite, gente. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o conceito de psicologia aplicado à enfermagem. Então, a gente vai começar a enxergar essa relação de por que estudar psicologia no curso técnico de enfermagem e, tipo, a psicologia está aqui para quê? Como é que a psicologia vai contribuir para a formação de vocês? Para isso, é bom começar realmente pensando o que é psicologia. Por quê? Como eu comentei com vocês na nossa aula inaugural lá semana passada, deu para perceber que tipo todo mundo tem alguma coisa para falar sobre psicologia e todo mundo escuta alguma coisa e tipo, fica pensando, será que isso é psicologia? Que foi até naquele pontinho que a gente chegou. O que seria a psicologia científica e o que seria a psicologia do senso comum? A gente vai falar aqui sempre em psicologia científica. Então, para entender, vamos entender primeiro o que significa essa palavra, psicologia. Então, etimologicamente falando, a expressão psicologia deriva de duas palavras gregas, psique, que seria alma e espírito, e logos, que seria estudo, razão, compreensão. Então, a partir daí, a gente pode começar a pensar que a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Beleza, a psicologia está aqui e ela estuda o comportamento. Ela estuda como o ser humano atua no mundo e como ele se relaciona entre os inúmeros fenômenos que ele vivencia em sua vida e as variáveis que se relacionam com ele. O que seriam essas variáveis? Vamos pensar assim. Vocês estão vendo aqui no slide que tem esse carazinho e tem inúmeros caminhos que ele pode seguir. Alguma coisa sempre vai direcionar ele para algum determinado caminho, ou então alguma coisa sempre vai mostrar, tipo, influenciar ele a tomar certa decisão. Vamos pensar assim: essas variáveis que se fala aqui no texto podem ser variáveis internas e podem ser variáveis externas. Tipo, vocês vão para um mundo que não existe pandemia, então vocês estão em casa, umas 5 horas da tarde, se arrumando para poder sair e chegar lá na escola para 7 horas a gente começar a aula. O clima do dia pode influenciar diretamente a forma que vocês vão se arrumar para ir para a aula. Por exemplo, se está um dia ensolarado, vocês vão lá, tomam um banho, se arrumam, vocês saem de casa tranquilamente. Agora vamos para outro cenário. Mas vocês estão tranquilos lá, se organizando, se arrumando para ir assistir aula. Do nada começa a chover. E vocês já vão ter que mudar completamente a rotina de vocês saírem. Vocês vão precisar pegar uma capa de chuva, um guarda-chuva, pegar alguma coisa para que vocês não se molhem até pegar o ônibus e chegar na escola, até pegar o carro e chegar na escola, moto, ou até chegar na escola realmente. Traduzido, o fenômeno externo, que é uma chuva, teve força suficiente para influenciar a mudança de comportamento de vocês, porque vocês já estavam na porta para sair. Então, começou a chover, a chuva influenciou vocês a voltarem para casa e pegarem alguma coisa para se proteger dela. Essa variável chuva seria uma variável externa, mas vamos pensar numa variável interna. Vocês estão lá prontos para sair e vocês sentem uma dor de barriga. Vocês vão precisar voltar lá para casa para poder tomar um remédio, para poder usar o banheiro. Então, tipo, são variáveis que vão influenciar diretamente no que vocês vão fazer. A gente deu um exemplo aqui que é bem direto, só que isso se relaciona em nossa vida de maneira geral e não apenas na nossa vida acadêmica. Nossa vida social é extremamente influenciada, nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Nós somos seres inseridos no mundo e o mundo está em constante movimento e nós também estamos. É como se a cada coisa que acontece, essa coisa influenciasse diretamente o comportamento que a gente vai ter em determinada situação, certo? Vamos passar um pouquinho. Eu acho que para a gente falar só etimologicamente e apenas focado nisso, fica muito resumido ao que eu quero que vocês entendam realmente de psicologia. E eu acho que nada refere mais e tipo, nada caracteriza mais o trabalho do psicólogo do que esses dois princípios do nosso código de ética. Que eu vou citar aqui para que vocês entendam realmente qual é a minha profissão, o que é que eu faço, tipo, o que o psicólogo vai fazer e
mas não pensem nisso como uma coisa que vocês precisam decorar, uma coisa que vocês precisam, tipo, o psicólogo faz isso, isso e isso. Não. Isso aqui vai ampliar a compreensão de vocês realmente sobre a psicologia. Vocês vão entender realmente um pouco mais da psicologia científica. Então, nosso primeiro princípio fala exatamente isso. O psicólogo baseará seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade e da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando os valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. Eu peguei esses dois princípios do nosso Código de Ética de 2005. Então, pensem sempre assim. A psicologia é uma profissão que ela existe no mundo para tentar, tipo, promover qualidade de vida para as pessoas, tipo, romper com situações de violência, desigualdade, opressão, tentando promover sempre saúde. A psicologia ela está muito mais numa promoção, tipo, promover. O nosso foco principal é, tipo, evitar que a doença aconteça do que realmente tratar aquela doença. Claro que a gente realiza tratamento, a gente pode trabalhar com casos diagnosticados de ansiedade, de depressão, mas principalmente pensando em saúde coletiva, o psicólogo tenta promover aquela saúde, promover saúde e qualidade de vida. Porque a gente entende que é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar, digamos assim. E é sempre bom vocês pensarem nisso, porque no senso comum, no dia a dia, a gente sempre acha que o psicólogo está lá para dar um conselho. Que tipo, aquele meu amigo, ele podia ser psicólogo, porque ele escuta muito bem. E não é só isso. Tipo, a gente realmente tem uma ciência e nosso trabalho tem uma fundamentação diretiva. Então, nem tudo, tipo, beleza, seu amigo sabe lhe escutar, que bom que ele consegue lhe escutar. Só que seu amigo não é psicólogo, você não pode confundir isso. Até porque seu amigo, ele conhece muito da sua vida. Ele conhece sua vida olhando como uma terceira pessoa. E o psicólogo não, ele vai conhecer sua vida a partir do que você traz. Então, ele vai poder realmente conhecer verdadeiramente você, o que você mostra. E a partir daí, vocês dois juntos podem criar diretrizes que possam guiar realmente um tratamento, intervenção, que vai ter uma fundamentação e vai ter um resultado científico ali voltado. Sabendo isso, vamos pensar um pouquinho como foi que a psicologia chegou no Brasil. Não é uma profissão que se desenvolveu aqui diretamente, certo? Não é uma profissão que se desenvolveu, que nasceu no Brasil. Ela realmente veio para cá e a partir daí ela veio se desenvolvendo. Uma coisa que eu acho muito interessante falar é que tipo, todo o processo de desenvolvimento da psicologia no Brasil se relaciona muito com o próprio desenvolvimento do Brasil enquanto colônia e enquanto país, digamos assim. Em 1500, que foi realmente o período de desenvolvimento do Brasil, até 1808, eram muitos saberes psicológicos. Realmente isso. Tipo, como não existia a profissão, a gente pode pensar que realmente em uma psicologia do senso comum, porque não existia a profissão regulamentada. Então, tipo, a religião, os portugueses, todo mundo acabava aqui falando algo que virava psicologia. Ela começa a partir daí, porque não existia uma regulamentação para isso. Então é tipo como se a igreja, a sociedade, o Estado, os portugueses construíssem essa psicologia, mas muito mais uma psicologia do senso comum e não uma psicologia científica. No século XIX, o Brasil já estava começando seu desenvolvimento e veio uma época conhecida como higienismo. O que seria isso? Foram pensados os primeiros hospitais, principalmente hospitais psiquiátricos, digamos assim. Só que pensem sempre que, tipo, nesse higienismo não tinha-se o foco de promover saúde e nem de tratar doença. Era muito mais uma ordem que vinha manter uma higiene social. Se a gente for pensar na configuração disso,
Se vocês assistirem um filme de época, por exemplo, vocês sempre vão ver que o hospital ele está sempre muito afastado. Tipo, é afastado da sociedade. Antigamente era muito difícil a gente ver um hospital no centro. Até aqui em Araripina a gente pode perceber que o Hospital Santa Maria é na avenida, é no centro da cidade. Mas eu vou trazer agora um ponto de vista de outro lugar, que eu conheço, o Crato. Todo mundo aqui já ouviu falar do Hospital Santa Teresa. O Hospital Santa Teresa, quem já foi no Crato sabe que o Hospital Santa Teresa é na entrada do Crato. Tipo, hoje em dia tem casas perto, hoje em dia tem. Mas quando ele foi construído, ele era bem afastado. Hoje em dia só tem casa perto porque, primeiro, ele está desativado e, segundo, o Crato realmente cresceu. Mas até então ele era um lugar isolado, tipo, era fora do centro, era distante. Quem ia para aquele hospital? Os doentes, marginais, leprosos, tipo, doente de transtorno mental, ou então uma pessoa que tivesse uma doença que não tivesse cura de forma nenhuma. Todas essas pessoas eram isoladas, porque elas fugiam da norma. E, tipo, tudo que se foge da norma, que a gente não sabe como resolver, vamos esconder, que a gente esconde e é como se aquilo não existisse. O higienismo está aí muito mais para isso, um depósito de pessoas. Aí eu coloco aquela pessoa ali e me livrei daquele problema, porque eu não estou vendo. Então, tipo, na minha cidade não tem, porque eu não vejo. É muito mais nesse sentido, de isolar, de higienizar, muito mais fazer uma limpeza social de quem merece ficar e de quem merece ser excluído e isolado nesse contexto. A partir daí, em 1800 até 1808, até 1890, a gente pode começar a pensar em tipo uma construção de conceitos de psicologia, só que aí muito mais intermediado por outras disciplinas, que seriam a medicina e a educação. A medicina por quê? Para pensar em hospitais psiquiátricos, para pensarem nesse higienismo, mesmo que não fosse o intuito tratar aquelas pessoas, precisavam de médicos para controlar aquilo. Então, os médicos escolhidos para esse fim precisavam trabalhar em cima da psiquiatria. Então, os primeiros conceitos de psicologia, os primeiros estudos foram feitos pelos médicos que queriam residir e que queriam atuar com saúde mental. E a educação está aí principalmente para pensar a pedagogia, práticas pedagógicas, práticas que pudessem ensinar as pessoas a aprender, ensinar as pessoas a conseguirem ter conhecimento. De 1890 até 1930, a gente pode começar a pensar realmente em verdadeiramente psicologia, que é a autonominação da psicologia, que seria, tipo, a psicologia começou realmente a surgir no país, falando por si só, como uma ciência independente e não apenas uma ciência interligada à medicina e à educação. Então, o ano de 1920 fala exatamente das primeiras aplicações sistemáticas da psicologia, as primeiras intervenções que a psicologia fez no Brasil, e essas intervenções se relacionam muito ao mundo do trabalho, porque em 1920 foi que o Brasil começou a sair diretamente de um país movido pela agricultura e o processo de industrialização começou. Então a psicologia estava ali para ajudar a selecionar os melhores candidatos para os postos de trabalho que começavam a surgir no Brasil indústria. E de 1930 até 1962 a gente pode falar realmente na consolidação da psicologia, que a psicologia se consolida como uma ciência capaz de formular teorias, técnicas e práticas para orientar e integrar o processo de desenvolvimento, demandando pela nova ordem política e social. Consolidam-se os campos de atuação da educação, trabalho e clínica. A gente pensa que, tipo, acho que antes da gente... Até agora vocês têm muita noção de psicologia voltada para a saúde, psicologia clínica. A clínica na psicologia, ela é, digamos que,
o carro-chefe, é o que todo mundo geralmente conhece e realmente se pratica, que são os atendimentos individuais, e que você vai lá, encontra o psicólogo na clínica e vocês desenvolvem um trabalho. Só que os primeiros campos realmente no Brasil foram a educação, depois o trabalho, para chegar na clínica. Então, antes do psicólogo clinicar no Brasil, ele já trabalhava com educação e ele já trabalhava no mundo do trabalho. E a partir da lei 4119 de 27 de agosto de 62, a psicologia foi reconhecida como profissão. Então, a partir daí, existe uma regulamentação que rege nossa prática, que influencia diretamente na nossa atuação e regulamenta todas as atividades que podem ser desenvolvidas e tudo que a gente faz. Beleza? Aí a gente pensa que, tipo, essa é a nossa última parte de histórico. Então, de 1980 até 2012, a psicologia assume o compromisso com a sociedade brasileira. Acho que lá nos nossos primeiros slides vocês viram que a psicologia visa promover saúde e eliminar situações de negligência e de violência. Então é realmente isso, esse é o compromisso que a psicologia tem. Não faz sentido a gente pensar em um mundo com saúde mental, com um mundo em que existe a saúde mental, se a gente pensar num mundo desumano e num mundo injusto. Então a psicologia ela está sempre lutando para que tipo, as pessoas possam ser valorizadas pelo que elas são, independente de qualquer coisa. E muito forte com isso é a Comissão Nacional de Direitos Humanos. E eu acho que todo mundo aqui já pode ter ouvido falar da luta antimanicomial, que tem um marco muito importante no Brasil, principalmente no ano de 1987. Vocês lembram que a gente estava falando dessa questão de higienismo, que todas as pessoas que não cumprissem a norma eram retiradas do meio social e isoladas em algum contexto. E isso era muito com as pessoas que tivessem algum tipo de transtorno mental. Tendo ou qualquer pessoa que fugisse à norma também era incluída ali. Pessoas que tivessem problemas com bebida, com drogas, eram todos colocados nesse lugar. E a luta antimanicomial está aí exatamente para isso. É um processo de desconstrução que a gente está rompeu no Brasil as paredes dos manicômios. Por quê? Beleza, a pessoa era internada, só que ela não era internada com a perspectiva de cura. É muito diferente. Um paciente chega com pressão alta no hospital, quando a pressão dele normaliza, ele vai embora. Só que quando a pessoa ia para um hospital psiquiátrico, para um manicômio, era uma sentença de tipo morte. A pessoa vai morrer ali. A pessoa vai entrar e nunca mais vai conseguir sair. E ali ele perdeu o vínculo social, ele perdeu o vínculo familiar, ele perde todos os vínculos, digamos assim. Então essa luta antimanicomial visa inserir essas pessoas na sociedade. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de CAPS, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, que são os equipamentos que tipo substituem essa luta, vieram a partir da luta e substituem os hospitais psiquiátricos, que aí são os tratamentos que a pessoa faz, tipo, uma pessoa que tem algum transtorno mental, ela vai para o CAPS, ela realiza o tratamento ali durante o dia, e durante a noite ela pode voltar para casa dela. Claro que existem em situações de crise, aí existe o CAPS 3. Aí o CAPS 3 ele pode fazer um internamento de até 3 dias, enquanto você consegue trabalhar aquela crise e depois o ideal é que a pessoa retorne para casa dela. Sempre pensando que, para além do surto, para além da crise, existe uma pessoa e aquela pessoa merece ser reconhecida e tratada. Então, a gente entendeu um pouquinho desse histórico, a gente vai pensar agora nas áreas da psicologia. Eu trouxe algumas para vocês, que seriam a psicologia clínica, que é a psicologia de atendimento individual, digamos assim, ou então pode acontecer até um atendimento de grupo, que é o psicólogo como profissional autônomo. Ele tem um espaço físico que ele recebe por hora marcada um paciente, aquele paciente paga o valor daquela consulta e eles realizam um processo de autoconhecimento, de descoberta ou até um tratamento, digamos assim. A psicologia jurídica, que é quando a gente vai trabalhar muito com o judiciário, digamos assim, brasileiro, em questões de mediação, de conciliação,
a gente pode dar laudos para ajudar o determinado juiz a tomar uma decisão sobre alguma coisa. Aqui a gente vê muito questão de guarda. Às vezes a gente faz uma avaliação psicológica com os pais e com a criança para ver qual seria o tutor ideal para ficar com aquela criança, ou com qual aquela criança se sentiria melhor morando. A psicologia social, que é uma psicologia que vai lutar diretamente com essa questão de violação de direitos. Na psicologia social, a gente trabalha em CREAS, em CREPOP, visando, intervir com as pessoas. As pessoas sofrem algum tipo de violência ou estão tendo seus direitos negligenciados e vão lá no CRAS e a gente vai trabalhar com eles para que ele consiga resolver aquele problema e consiga ter a assistência receber a assistência que ele necessita. A psicologia da saúde, que é uma coisa mais ampla, que aí a gente vai trabalhar com promoção e promoção de saúde, digamos assim, que aí realmente a gente vai trabalhar em casa, a gente pode trabalhar em hospital. A gente aqui vai visar promover saúde de maneira geral para aquela pessoa. Aí a gente sempre pensa, não só a pessoa doente, mas realiza muito mais um tratamento preventivo para que aquela doença não aconteça e que aquela doença não se estabilize. A psicologia educacional, que a gente vai trabalhar em escolas. Esse trabalho pode ser feito tanto com os alunos da escola, quanto com os profissionais que trabalham. A psicologia organizacional, que é a psicologia que trabalha diretamente nas empresas, visando sempre promover uma qualidade de vida e saúde no trabalho. A psicologia do trânsito, que é muito mais ampla do que realmente o teste do Detran, só que acaba que não é tão conhecida. E a psicologia dos esportes. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a seleção brasileira tem um psicólogo que pode desenvolver trabalhos com alguns jogadores. Alguns times no Brasil têm. E aqui, nessa imagem, tem algumas palavras que realmente representam um pouco do que seria psicologia e um pouco de tudo que a gente pode trabalhar. Então, vocês podem dar uma olhadinha nele. E então, o que seria o psicólogo, o que seria o psiquiatra, o que seria o psicanalista? Qual a diferença desses três? O psicólogo ele é realmente um profissional que se formou em psicologia, um curso de 5 anos de graduação. Então, o psicólogo ele passa 5 anos estudando e se preparando realmente para ser psicólogo, para trabalhar com psicologia. O psicólogo é isso. Aí, o psiquiatra ele já é um médico que fez residência de 2 anos em psiquiatria. Aí vamos pensar nesses dois. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, eles podem trabalhar, digamos que juntos, só que cada um tem o domínio de uma determinada área. Geralmente o psiquiatra passa um determinado remédio para aquela pessoa, e se for um psiquiatra já não tão tradicional, ele recomenda a administração desse remédio junto com psicoterapia, que é o trabalho do psicólogo. Que aí os dois vão dialogando para que possa fazer o melhor tratamento possível para aquela pessoa. Por quê? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que começou a tomar remédio controlado muito jovem e toma durante toda a vida. Esse aí, a gente pode pensar realmente isso. A única forma de tratamento para aquele transtorno que a pessoa tem é a medicação. Então, ele se torna dependente daquilo a ponto de não conseguir viver sem ele. E quando o tratamento é combinado, psiquiatra e psicólogo, com o passar do tempo, o ideal é que a pessoa possa fazer o desmame daquela medicação que ele toma. Porque ele vai conseguir enxergar coisas que geram crise, que geram seu surto, que geram aquela necessidade da medicação e ele vai aprender a evitar. Então, principalmente quando a gente pensa em um tratamento de criança, é muito ideal que o tratamento seja combinado. Que aí aquela criança não precisa começar a tomar uma medicação com 4 anos de idade e completar 80 anos, digamos assim, tomando aquele mesmo remédio. E o psicanalista. O psicanalista, ele
é um profissional que ele fez uma formação em psicanálise. Ele não precisa ser psicólogo e ele não precisa ser médico ou psiquiatra. Ele é uma pessoa que resolveu fazer uma formação em psicanálise. Ele vai estudar saúde mental e ele vai estudar nosso desenvolvimento, só que ele vai estudar diretamente pela visão de Freud, que é o criador da psicanálise, ou por Freud ou por Lacan. Então é uma visão mais restrita, que é uma visão de uma única pessoa, digamos assim. Deu para ficar claro? Então, beleza, a gente já entendeu tudo isso. A gente já sabe o que é a psicologia, o que a psicologia faz, com que a psicologia trabalha. Mas é muito importante agora a gente pensar a partir daí. Se você já conhece um pouco de psicologia científica, como é que ela se relaciona com a enfermagem? E acho que nada mais liga essas duas práticas do que a relação de concepção de saúde. Acho que todo mundo conseguiu ver o texto que eu mandei para vocês no grupo, que é Psicologia e Enfermagem e as Práticas do Cuidar. Acho que é mais ou menos assim o título. Então, é muito isso, essa relação de cuidado, de prestar assistência, de prestar aquela intervenção. Se a gente for pensar nos modelos de saúde, a gente pensa principalmente em três, que seria a concepção biomédica, biopsicossocial e os determinantes sociais. Então, primeiro eu vou citar aqui o conceito de saúde da OMS, que é importante a gente entender para a gente pensar o que é saúde. Aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um completo bem-estar biopsicossocial que o sujeito se insere. Só que, para a gente pensar em um completo bem-estar, é uma coisa muito utópica, é uma coisa muito irreal. Porque é muito difícil um ser humano ser completo em alguma coisa. Quem dirá na saúde? Esse completo bem-estar dificulta um pouco pensar nessa compreensão na prática. Então, vamos pensar a partir daí essas três concepções. A visão biomédica é uma percepção muito mais antiga. É uma visão que a gente encontra muito em profissionais tradicionais, que seria assim: para a visão biomédica, saúde é a ausência de doenças. Tipo, para ser um corpo saudável, ele só não precisa estar doente. É como se Maria Eduarda tem pressão alta. Então, Maria Eduarda não é saudável. Por quê? Porque Maria Eduarda está doente. Tem alguma enfermidade ali que está naquele corpo e que influencia seu desenvolvimento. Então, a intervenção ali vai ser naquela relação médico-paciente. Você toma essa medicação vai resolver todos os seus problemas. Aí, Maria Eduarda sai do hospital, toma aquela medicação certinha como o médico recomendou, só que mesmo assim continua doente. Então, tipo, é uma visão tão restrita que pensa o homem apenas como um ser mecânico, biológico, puramente tipo organizado. É como se o ser humano fosse um carro, digamos assim. Eu sei que o carro está com problema em tal lugar. Aí eu só vou lá, troco aquela peça e pronto. Espero que todos os problemas se resolvam. E se a gente for pensar o ser humano, como é um ser muito completo, e como a gente já viu, é extremamente influenciado pelo meio, essa visão biomédica não dá conta mais de falar de saúde hoje em dia. É uma visão muito restrita. É muito puramentezinha biológica, puramente mecanicista. O problema é aqui, vou agir só aqui e pronto. E não para pensar que tipo, talvez aquele problema que esteja aparecendo seja o sintoma de alguma coisa que nunca é tratada. Porque ninguém investiga, porque ninguém foca realmente no que é aquilo. Então, para fugir um pouco dessa corrente, surge a biopsicossocial, que seria tipo enxergar que o ser humano ele é um ser completo em interação com o mundo e com o meio que ele se relaciona. A partir daí a gente pensa aqui,
Maria Eduarda que chegou no hospital com pressão alta, Maria Eduarda tem uma família, Maria Eduarda tem um trabalho, Maria Eduarda tem um relacionamento, Maria Eduarda tem amigos. Existem inúmeras coisas que estão ali relacionadas na vida de Maria Eduarda. E para a gente investigar se tipo aquela crise de pressão é realmente puramente pressão, a gente tem que dedicar um pouquinho mais de tempo para entender toda essa vida. Porque a partir daí a gente vai realmente começar a ver se tipo aquela intervenção vai ser eficiente naquela pessoa. Enquanto na visão biomédica, tipo, o remédio é o mesmo para todo mundo, na visão biopsicossocial a gente vai enxergar que, tipo, beleza, cada pessoa tem sua particularidade, cada pessoa tem uma sua subjetividade. Então, o que é bom para mim pode não ser tão bom para aquela pessoa. Então, o ser humano passa a ser visto como alguém completo, como alguém que tem uma história de vida, alguém que tem uma família, alguém que participa de algum grupo social e que tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa no tratamento daquela pessoa. Agora vamos pensar aqui. Se a gente for relacionar essa visão biomédica, a gente vai focar lá no higienismo, a gente vai focar lá nos hospitais psiquiátricos, a gente vai pensar de tipo remover aquele problema e fingir que ele não existe. E se a gente pensar no biopsicossocial, a gente chega mais na visão tradicional, nessa questão de luta antimanicomial, de atenção integral àquela pessoa, de assistência realmente, que a gente vai tentar prevenir e promover e prevenir a saúde. E uma visão bem mais moderna seria os determinantes sociais, que elas se relacionam muito com os direitos humanos fundamentais. E seria, todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à alimentação. Então, beleza. Todo mundo tem direito a isso. Se todo mundo tem direito a isso, nossa saúde é totalmente influenciada por esses fatores. Vocês acham que tem como um morador de rua ter o mesmo nível de saúde que nós temos, que temos uma casa que muitas vezes tipo, a gente reclama, diz que não gosta, que não quer ficar, mas a gente tem um teto para nos abrigar da chuva, para nos abrigar do calor, e que tipo, mesmo que minimamente, mesmo que com toda precariedade consegue dar para a gente o mínimo de assistência. Já uma pessoa que mora na rua, ela está totalmente exposta a tudo. Vamos pensar agora em época de Covid-19. A gente pode usar máscara, a gente pode usar álcool gel, a gente pode lavar as mãos. Nós temos como nos prevenir. Agora, as pessoas que moram nas ruas, que muitas vezes passam 3 dias sem tomar banho, como é que ele vai conseguir lavar as mãos? Como é que ele vai conseguir usar uma máscara? E tipo, se ele usar uma máscara, ele protege ali seu rosto, mas seu corpo está totalmente exposto. Então é realmente pensar que tipo, seu nível social, sua vida de maneira geral vai ter influência direta no estado de saúde que você tem, independente de qualquer coisa. Chega uma pessoa no hospital que tem uma graduação, por exemplo, e chega um senhorzinho da roça analfabeto. Aí os dois são atendidos. O graduado vai entender completamente tudo que aquele médico disse. Mas o senhorzinho lá da roça, se o médico não adaptar a sua linguagem à linguagem dele, vai entender alguma coisa? Vai conseguir entender o que é para ser feito para que ele se cure daquela doença? Aí daqui a um mês, o cara graduado volta e o médico examina e diz, tá tudo ok, sua saúde tá perfeita. Aí volta o senhorzinho e ele diz, oxente, seu Zé, como foi que o senhor não conseguiu? Eu expliquei tudo ao senhor e o senhor não entendeu nada. Acho que aqui, nesses dois paradigmas também, que colocou do senhor graduado e do seu Zezinho da roça, a gente pensa muito mais, tipo, essa questão de você tem que aprender a adaptar sempre sua linguagem, sua fala e tudo àquela pessoa que lhe escuta. Isso é assunto para uma próxima aula que eu já estou antecipando aqui porque veio esse exemplo. Mas sempre pensem que tipo, essa visão biomédica de saúde pensa a saúde como a ausência de doenças. A visão biopsicossocial considera que para que exista saúde, para que possa se promover saúde, tem que se considerar todas as esferas da vida daquele sujeito.
E os determinantes sociais relacionam que tipo nosso nível de saúde é diretamente influenciado pela assistência e pela garantia de direitos que nós temos. Beleza, na Declaração Universal todo mundo tem direito à educação, à alimentação e moradia, mas na vida real a gente sabe que nem todo mundo tem esses direitos e a gente tem que entender que tipo a saúde das pessoas é diferente muito pela acessibilidade e pela forma de ser assistido daquele direito que a pessoa tem. Beleza? Passar. Então, a partir daí, a gente pensa em uma relação que eu acho interessante e super importante falar para vocês, que seria a relação sujeito-paciente. Quando a gente pensa em, tipo, aqui, considerar as pessoas enquanto sujeito ou considerar as pessoas enquanto paciente. Agora, vamos voltar lá para a nossa concepção de saúde biomédica e nossa concepção de saúde biopsicossocial. Se a gente for pensar de uma forma biopsicossocial, a gente sempre fala de um sujeito. Se a gente for pensar na concepção biomédica, é sempre um paciente. Por quê? Se biomedicamente, digamos assim, falando, saúde é ausência de doença, a pessoa que vai ser assistida ali por aquele profissional, ele sempre vai ser paciente. Um paciente passivo, uma pessoa passiva que vê a doença como um fator único que pode ser retirado por medicamentos e procedimentos. Tipo, em nenhum momento a pessoa é considerada ali, é considerada apenas sua doença. Quando a gente fala em paciente, é como se estivesse falando isso, um paciente passivo, uma pessoa alheia ao seu corpo, que tipo, eu tô doente, então eu posso entregar completamente o meu corpo para aquele profissional que diz que sabe o que é melhor para mim e que vai fazer a intervenção necessária para que eu encontre a minha cura. Já se a gente for pensar na concepção biopsicossocial, que a gente vai ver muito mais o contexto, é pensar em um sujeito. Aí que vai, percebe-se que além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos que se influenciam e que podem influenciar diretamente a sua consistência da saúde, digamos assim, o tempo que ele vai ficar saudável, o tempo que vai levar seu tratamento. Então, vocês conseguem ver claramente que, tipo, em um ponto a gente pensa exclusivamente na doença. Em outro ponto, a gente pensa na pessoa. Sempre pensa em que o paciente, ele chega no hospital. A gente sempre fala paciente porque socialmente foi construído assim, mas sempre levem essa relação de sujeito-paciente. Se o paciente chega lá no hospital para a gente atender, aí isso é normal. A gente está com tanta ansiedade, com tanta vontade de atender, de colocar em prática tudo que a gente aprendeu, que às vezes a gente categoriza a pessoa. Ah, esse ali está com diabetes, esse ali está com pressão alta, esse ali sofreu um acidente. E tipo, aquela pessoa se transforma naquela doença. É tipo, Maria Eduarda está doente, Maria Eduarda é consumida por aquela doença dela e para de existir. Maria Eduarda não existe mais. A única coisa que existe é o doente, a doença. E já quando a gente vai pensar tipo, nessa questão de sujeito, é tipo, beleza, Maria Eduarda está doente, mas ela continua sendo Maria Eduarda. Ela continua sendo filha de alguém, ela continua sendo irmã de alguém, ela continua fazendo parte de tal família, ela continua fazendo parte de tal sociedade, ela continua sendo professora, ela continua sendo psicóloga. Tipo, a gente não pode reduzir a pessoa exclusivamente à doença que ele está sentindo naquele momento. A gente tem que ampliar a nossa visão, principalmente para desenvolver a nossa prática. Acho que essas duas relações ajudam vocês muito mais a fixar tipo, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial de assistência. Sempre ver que, tipo, no modelo biomédico a gente pensa muito mais em um paciente e em saúde enquanto ausência de doença, e no modelo biopsicossocial a gente tem muito mais um sujeito e uma saúde enquanto diretamente influenciada por todas as esferas de vida daquela pessoa. E, tipo, sempre lembrar que a pessoa não pode ser reduzida àquela doença.
E a partir daí a gente pensa realmente nesse processo de humanização, que é uma corrente que vem muito crescente na saúde. A gente sempre pensa em práticas humanizadas. Humanização é uma palavra que, tipo, tá na moda quando se fala em saúde, digamos assim. É o nosso ideal. Então, a humanização em saúde é a valorização dos usuários, que seriam os sujeitos que buscam aquele serviço ou aquela assistência. Os trabalhadores, que somos nós, que trabalhamos com saúde, que desenvolvemos saúde para aquelas pessoas. E os gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e da produção de saúde. Então, sempre pensem que, tipo, para a gente pensar em uma prática humanizada, a gente sempre tem que valorizar as pessoas que fazem parte do processo. E, tipo, valorizar a pessoa que faz parte do processo é valorizar o usuário, é valorizar o trabalhador, é valorizar todo mundo que está ali inserido naquela relação. Acho que, principalmente, valorizar o sujeito e oportunizar a autonomia. Por quê? Se eu recebo um paciente e eu trato ele como puramente paciente, como um doente, como uma pessoa que precisa de mim, eu vou ditar todas as regras e vou dizer tudo que ele precisa fazer. E tipo, eu sou o único responsável. Para mim, eu sou o todo-poderoso responsável por a vida daquela pessoa que tem o direito de opinar diretamente sobre ela. Mas quando a gente pensa muito mais no sujeito, a gente entende que a pessoa também tem força ativa, que a pessoa também tem autonomia, que a pessoa pode participar do seu processo de tratamento, do seu processo de cura. Então, tipo, eu vou compartilhar com aquele meu paciente tudo o que eu sei e vou tentar fazer com que ele se envolva no tratamento dele. Eu acho que se a gente for procurar estudos, a gente sempre vê que, tipo, o paciente que participa do seu processo de tratamento, que tem uma voz ativa durante todo esse processo, que se responsabiliza também por sua saúde, ele tende a ter uma recuperação mais rápida e ele tende a ter uma reincidência naquela doença muito menor do que quando a pessoa, tipo, recebe a receita e vai embora. Então, acho que, tipo, nossa aula casa muito com aquele texto que eu dei a vocês, no sentido de que, beleza, nós somos profissionais de saúde, querendo ou não, nós somos responsáveis por dizer como vai ser aquele tratamento. Só que, além disso, a gente não pode ver a pessoa apenas como uma doença ou como uma categoria de doenças. Acho que a psicologia está aqui para vocês exatamente para isso, para ampliar o olhar, para que vocês possam enxergar que tipo. Eu sou técnico de enfermagem, eu chego no hospital, eu vou aferir a pressão do meu paciente, que está lá no leito 12. Ele está lá no leito 12. Se eu chegar e colocar o esteto, fazer tudo, fazer toda a intervenção e sair, ele nunca vai lembrar de mim. Eu vou voltar daqui a meia hora e para ele vai ser incômodo, porque ele não sabe o meu nome, ele não sabe nada sobre a minha vida. Às vezes ele não sabe nem qual profissional eu sou. Agora, se eu chego e digo: oi, dona Maria, tudo bom? Como é que a senhora está hoje? Pronto, dona Maria, aqui a gente vai aferir a pressão da senhora agora. Aí eu vou e quando eu afiro a pressão dela, eu digo como é que está a pressão. Aferi a pressão da senhora tá 11/9, tá tudo bem, viu? Não precisa se preocupar. A medicação que a senhora está tomando está fazendo efeito? Está tendo algum efeito colateral? Então, a partir dali, tipo, em uma ação simples de aferir uma pressão, eu criei um vínculo com aquela paciente. Ela vai lembrar de mim. Tipo, quando eu for atender ela novamente, ela vai se sentir bem por estar sendo atendida comigo. E olha o tanto de informação que eu consegui. Eu consigo saber se a medicação está sendo eficiente. Eu consigo saber como ela está se sentindo. E a partir daí, tipo, se ela diz, não, eu acho que essa medicação está muito forte, a gente tem tempo para trocar aquela medicação. A gente não espera realmente ela passar mal até descobrir isso. Então,
essa é a nossa aula de hoje. É tipo realmente ampliar a visão de vocês quando a gente fala de atendimento e de assistência. Nunca enxerguem a pessoa exclusivamente como uma doença, como uma categoria. Enxergue sempre que, tipo, ele é meu paciente, mas ele tem uma história de vida, ele tem uma família, ele participa de uma escola, ele está na sociedade. Aqui tem os links de onde eu tirei algumas coisas para vocês poderem acompanhar. Esse Psicologia Aplicada à Enfermagem, o último, é uma apostila de um curso técnico que tem muita coisa interessante. Mas quando vocês forem procurar, sempre se baseiem pelo que está sendo dado no slide, porque às vezes a gente encontra muita coisa e acaba se atrapalhando e se perdendo. Mas é realmente isso, para a gente pensar a psicologia, essa relação com a enfermagem, pensem sempre nessa questão de enxergar a pessoa além de puramente um doente. Enxergar que, tipo, beleza, ele está doente, a gente precisa tratar aquela doença e a gente acaba sendo responsável. Eu tenho consciência disso. Mas a gente também tem que ter consciência que às vezes dar um bom dia, perguntar como é que tá e tipo tratar aquilo como tratar aquela pessoa como um ser humano para além de um doente vai ser muito mais efetivo para ela e vai ser muito mais eficiente, muito mais satisfatório para o tratamento dela. Imagina aí quem você passar uma semana internado, sendo furado todo dia, sem ouvir nenhum bom dia, e você passar uma semana no hospital sendo furado todo dia, mas pelo menos quando você vai ser furado, o profissional que vai lhe atender fala com você, sabe seu nome, sabe o que você está sentindo, sabe de onde você vem, sabe para onde você vai, sabe quem você é. Reflitam sobre isso e reflitam principalmente que cada pessoa que chega no hospital, para a gente pode ser meramente um paciente, mas ele é alguém importante para a família dela. E isso é muito geral, tipo, a qualquer momento nós podemos ir para o hospital. A qualquer momento, uma pessoa muito importante da nossa vida pode ir para o hospital. Então, quando vocês forem atender os pacientes de vocês no decorrer do curso, quando vocês forem atender os pacientes de vocês na vida profissional, sempre pensem, vou atender aquela pessoa como eu gostaria de ser atendida. Que aí a gente vai ampliando nossa visão e vai realmente conseguindo fazer uma atuação humanizada. Uma atuação profissional, ética, segura para a gente e segura para a pessoa. Mas, acima de tudo, humanizada. Não apenas tipo, eu sou a melhor pessoa, eu encontro uma veia em 5 minutos. Às vezes você encontra uma veia em 5 minutos realmente, em 5 minutos não, em 5 segundos realmente tipo, tirar ali aquele sangue. Mas às vezes aqueles 5 minutos é extremamente 5 segundos pode ser traumático para a pessoa que você está atendendo. Agora, às vezes você pode até errar uma vez a veia, só que você atendeu aquela pessoa tão bem, de uma forma tão dedicada, que ela prefere que você volte, mesmo sabendo que você pode errar, do que vá aquela pessoa que acerta em 5 segundos e que não dá um bom dia a ela. Então é isso, gente. Agora a gente vai estar lá no grupo. Vocês vão ter um tempinho para pensarem nas dúvidas, para tirar dúvidas, para fazer algum comentário. E eu vou estar lá esperando vocês, certo?